Hoje nós vamos então falar sobre uma substância chamada ouro monoatômico. Essa substância pode ser encontrada na rede em forma de pó e dizem que é bidimensional. 2 átomos trabalham juntos. O ouro comum tem 10 ou mais átomos trabalhando juntos, mas o que você encontra por aí não é absolutamente o mesmo usado pelos supostos deuses que visitaram os sumerianos. Então, se você pretende fazer uso dessa substância, que promete rejuvenescimento celular, uma maior capacidade cognitiva, é preciso que você saiba o que está ingerindo. O verdadeiro ouro monoatômico aumentava a capacidade do sistema nervoso milhares de vezes. Também ativava a mente e alinhava as sinapses neurais. Dizem que o consumo do ouro monoatômico pode fazer com que você tenha o seu corpo energético luminoso. Mas vamos fazer uma ressalva aqui. Nós já não somos seres energéticos luminosos dentro de corpos biológicos? Fica aí a primeira reflexão. Por que em relatos antigos os textos sempre repetiam que os deuses brilhavam como o sol? Portanto, além da substância extraída da oxidação da adrenalina, essa é uma outra substância que dá aos seres reptoides, em essência humana, uma capacidade incrível de processar informações, ainda aumentando seu nível de armazenamento. Como já afirmamos aqui, antes dos planos dos Anuna, inúmeros seres vieram aqui, exploraram e retiraram o que precisaram. Sejam os seres de Órion, os renegados das Pleiades, os malvados sirianos, mas principalmente os Greys. Ficavam com o que sobrava, o que era deixado para trás das espécies principais. O rei Anu visitou o nosso planeta algumas vezes, mas não ficou por aqui. Só 2 humanos puderam acessar a sua moradia sem passar pela partida normal da espécie humana. Essas 2 figuras foram Elias e Enoque. O rei Anu só vinha aqui resolver os pepinos criados pelos seus 2 filhos, Enki e Enlil. Enki podia cobrir todo o seu território com rápidas naves, já que, por decreto do seu pai, ele tinha a responsabilidade de gerenciar a terra. Ainda temos o Enlil e esse processo de mineração que ainda está em pesquisa, porque não havia nenhuma necessidade de minerar ouro aqui no planeta. Os asteroides estão cheios de ouro. Então, todo o ouro aqui foi extraído do sudoeste da África e foi levado para a Mesopotâmia. Isso é outro ponto a refletir. A história diz, a história sumeriana, que foi através de embarcações, grandes navios. Talvez tenha sido a forma de ensinar ao homem a navegar, porque naves é que não faltavam para carregar o que quer que fosse. Quando falamos no vídeo anterior, o vídeo no qual estamos apresentando o 12º planeta revelado, falamos sobre uma exigência dos deuses. Era que toda a alimentação tivesse esse ouro monoatômico misturado à massa dos pães. Seria essa farinha fina. Não era qualquer pessoa que acessava tais ingredientes. Na Suméria e depois, eram apenas e tão somente sacerdotes escolhidos a dedo. Portanto, não era, vejam bem, o mesmo ouro monoatômico que é vendido por aí hoje. Era o original,
com alto grau de pureza que aumentava a longevidade, a expectativa de vida e mantinha a condição genética original adaptada à tridimensionalidade. Por isso, vemos o pão presente em cerimônias religiosas de uma forma ou de outra, mas lembramos que esse tipo de pão não é o ritualístico original. Com o tempo, tais supostos deuses compartilharam esse segredo com os sacerdotes dos povos antigos que foram colonizados, dominados e manipulados por eles. Portanto, os primeiros manipuladores dessa substância foram sacerdotes de civilizações muito antigas, aqueles que possuíam uma noção mínima dos processos em nível quântico para desenvolver esta substância de acordo com a exigência dos supostos deuses. Portanto, o que podemos concluir com as nossas pesquisas é que os Anuna não queriam exatamente o ouro, embora amem ouro em tudo, mas sim a mineração era para a extração dessa substância que daria a eles a capacidade incrível de processar informações a respeito de um planeta desconhecido mais rapidamente e também a capacidade de mudar de forma, shape-shifting. E isso não é algo exclusivo aos reptoides. Não era uma substância acessível ao povo, mas sim somente aos membros da elite sumeriana, egípcia, babilônica, fenícia e perdura até hoje. Dessa forma, eles também se resguardam das enfermidades comuns que nós humanos estamos sujeitos a ter dentro desta tridimensionalidade. Nos primórdios, essa substância também era produzida em forma de elixir. Você já deve ter ouvido falar do Ormus, elementos monoatômicos orbitalmente rearranjados. É totalmente diferente do ouro monoatômico, mas tudo que se fala sobre e até agora é suposição. De acordo com estudos científicos, essa substância é exótica, mas um dos pesquisadores envolvidos, que não quis ser identificado, quando pediu um pouco do verdadeiro pó para análise, porque o interessado garantiu que a substância possuía poder até sobre o espaço-tempo, tudo foi prometido, mas a pessoa simplesmente desapareceu. E depois de pesquisas, um dos cientistas envolvidos disse: "Isso é sal." Na Sérvia e em vários países europeus, por exemplo, é comum oferecer aos visitantes um pedaço de pão e um pouco de sal. É a sagrada lei da hospitalidade. O sal tem sido usado para afastar negatividade, como um amuleto, mas com certeza não dá longevidade. Não ao nosso sistema orgânico, apesar de ser necessário. De acordo com o sistema do mundo, você pode procurar várias substâncias que prometem expandir a sua consciência e aumentar a sua frequência vibracional. Entretanto, cuidado, porque conhecimento e sabedoria nos livra de muitos males através do discernimento que vem da fonte e da nossa conexão com o eu superior. O cérebro realiza incessantemente reações bioquímicas, e o que quer que você use pode te levar a viver altas emoções. Mas se por dentro não houve uma mudança, uma jornada de autoconhecimento, não será uma transformação genuína. Na antiguidade, principalmente na Grécia Antiga, cerimônias eram realizadas e havia uma procissão, onde mulheres puras de linhagem nobre
carregavam cestos dourados com répteis dentro, com pão e sal. Na antiga Babilônia, a deusa serpente era Tiamat. Então, de acordo com as nossas pesquisas, não há evidências sobre o ouro branco primordial, o ouro monoatômico original, minerado e retirado das minas africanas entre os humanos comuns. O uso é feito pela elite, pelos poderosos que desejam rejuvenescimento, uma capacidade cognitiva maior e um modo de vida aqui na tridimensionalidade muito mais acelerado e muito mais proveitoso. Por fim, finalizando este conteúdo, o sal aumenta a densidade da água. Em um planeta denso como o nosso, tridimensional, o nosso mar só poderia ser salgado. Podemos provar isso com uma simples experiência. Aqui nós temos 2 copos com água, cada um com uma tampa de refrigerante. Onde não existe o sal, a tampa afundou. E no recipiente onde está o sal, a tampa levitou, flutuou. O ouro monoatômico é produzido, entre outras coisas, com sal. Então, é algo para refletirmos. Vamos falar depois sobre o uso do sal como amuleto e as suas propriedades em nível de espiritualidade. Continue conosco se desejar. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento em suas pesquisas e muita da verdadeira luz.